Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, vocês deram conta de fazer as atividades de divisão? Muito fácil, né? Com aquela dica que eu dei para vocês, com certeza todo mundo acertou a atividade. Era só cortar a quantidade de zeros e tava lá o resultado prontinho para vocês. Mas hoje nós vamos iniciar um outro conteúdo, que é o algoritmo da divisão por estimativa. Hoje é só uma introduçãozinha. Na próxima aula, nós vamos fazer de fato esse algoritmo por estimativa. Vamos estimar o número que pode ser que dividido ou multiplicado por outro dê um resultado que seja próximo ao que a gente quer. Mas antes disso, eu vou lembrar para vocês como são denominadas todos os números da divisão, como são denominados de fato. Então, se eu tiver uma divisão aqui, desse jeito, vou armar aqui. Então, põe um número aqui, outro número aqui, aqui. O número que está nessa posição, eu vou chamar, ele vai ser denominado como dividendo. É só para relembrar que nós já falamos sobre isso, mas a gente tem que estar relembrando sempre. O número que está nesta posição aqui, ele é o divisor. O resultado do dividendo com o divisor é o quociente. E o que sobra dessa divisão, depois que eu dividi, né, o quociente, sempre sobra alguma coisa, ou seja, zero ou algum outro número. A essa posição aqui eu chamo de resto. Então, se algum dia eu pedir para que vocês ponham a denominação dos números na divisão, vocês devem colocar dessa maneira: dividendo, divisor, quociente e resto. Entendido, gente? Então, vamos lá agora para a nossa primeira situação, problema, que tem divisão. Então, gente, no livro de vocês, na página 154, tem essa situação, problema. Os ovos de uma granja são embalados em caixas de 6 ou 12 unidades. Numa manhã, a produção foi de 252 ovos. Na letra A está perguntando bem assim. Na letra A, não. No pontinho azul, que essa daqui já é a letra A. No pontinho azul da letra A, tem a primeira pergunta. Se eles forem embalados em caixa de 6 unidades, quantas caixas serão necessárias para embalar todos os ovos? O que eu tenho que ver primeiro? A pergunta. Qual a pergunta que essa situação, problema, está me fazendo? Está perguntando quantas caixas serão necessárias para embalar todos os ovos. Depois eu vejo os dados que eu tenho para poder fazer essa divisão. Eu tenho aqui 6, vou marcar aqui para vocês. Tenho caixas de 6 e tenho caixas de 12. E também tenho que a produção foi de 252 ovos numa manhã. Se eles forem embalados em caixa de 6, então vou pegar aqui o número 6. Quantas caixas serão necessárias? Eu já tenho o total, que é 252, e já tenho a informação que foi embalada em caixas de 6. Então, eu tenho que fazer essa divisão. Vou pegar 252 e dividir por 6. Desse jeito que eu vou botar aqui para vocês. 252 dividido por 6, que é a quantidade, né, de caixas, embalada em caixas de 6. Então, gente, aqui eu tenho, como eu falei para vocês, o dividendo. Aqui é o divisor, ainda falta o quociente, que é o resultado, e o resto, que é o que vai sobrar aqui nessa divisão. Então, tenho 252. Pego todo? Não preciso. Pego 2? Não posso, porque o 2 é menor do que o 6. Então, vou pegar 25. Então, eu vou pensar. Então, vocês podem pensar junto comigo. Qual o número que é multiplicado por 6 dá 25 ou próximo a 25?
Quem é fera de tabuada, de multiplicação, já vai saber que é o número 4. Mas se você ainda não conseguiu memorizar a tabuada, você pode fazer a tabelinha do 6 e você vai achar o número próximo ao 25, que nesse caso é 4, que dá 24. Então, 6 vezes 4 é 24, para 25 falta 1. Então, já fiz o número 25, que é o 2 e o 5, só falta fazer o 2. Então, eu tenho que abaixar esse 2 e botar junto do 1. Eu tenho aqui o número 12. Então, eu tenho 12 para dividir por 6. De novo pensando, mas tia, porque a senhora está falando de multiplicação e divisão? Porque se você sabe multiplicação, você sabe divisão. Uma é o inverso da outra, certo? Então, qual o número que multiplicado por 6 dá 12? Eu sei que é 2. Vocês sabem também? Muito bem, parabéns para vocês. Então, aqui eu ponho 2. 6 vezes 2, 12. Para 12 falta alguma coisa? Não falta nada. Então, eu ponho o 0. Então, aqui eu tenho o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, que é 0. Entendido, gente? Vamos para a próxima. Então, gente, esse é o nosso segundo exemplo. Ainda usando as informações do primeiro exemplo, que fala que os ovos de uma granja são embalados em caixa de 6 ou de 12. Numa manhã, a produção foi de 252. Aqui é o outro ponto, né? Nós fizemos o primeiro ponto, então vamos fazer o segundo ponto agora, que diz bem assim: se os mesmos 252 ovos forem embalados em caixa de 12 unidades, quantas embalagens serão necessárias? Então, já tenho as informações aqui. Eu tenho um total de ovos e sei que eles foram embalados em caixa de 12 unidades. Então, eu vou pegar esses dois dados aqui, que são os dois números que aparecem, 252 e 12, e vou fazer a divisão. 252 dividido por 12. Ok? Então, eu posso pegar só o número 2 para dividir por 12? Não posso. O número menor não pode ser dividido por um maior. Então, eu posso pegar 25? Pode. Então, vou pegar 25 e vou dividir por 12. Eu já sei que o número que multiplicado por 12, que dá 25 ou próximo a 25, é o número 2, que dá 24. Mas se vocês não souberem, vocês podem fazer a tabelinha do 12 do ladinho e vocês vão olhando até chegar ao número que é próximo a 25 ou 25. Nesse caso é próximo, que é o 2. 12 vezes 2 é igual a 24. 24 para 25 falta só 1. Boto 1 aqui. Agora eu vou descer o número 2. Tenho 12 para dividir por 12. 12 vezes 1, né? Dá 12. Então, eu já sei que é o número 1. 12 vezes 1, 12. Para 12, 0. Então, no dividendo eu tenho 252. No divisor eu tenho 12. No quociente eu tenho 21. E no resto eu tenho 0. Então, se eu fosse responder aqui, como é que ficaria? A resposta seria desse jeito. Vou botar o R aqui de respostas. De resposta, na verdade. Quantas embalagens serão necessárias? Serão necessárias 21 embalagens. Ok, gente? Estão ligadinho aí? Tá, João Pedro? Tá compreendendo? Lara Vitória, todo mundo ligadinho aí? Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu sei que vocês são fera, tanto os meninos do quarto ano A, quanto a galerinha do quarto ano B. Eu sei que todo mundo manja de multiplicação e de divisão. Vamos para o terceiro exemplo. Então, no nosso terceiro exemplo, que é um exemplo
do livro de vocês, na página 155, está dizendo bem assim: vamos fazer algumas estimativas aplicando a ideia de quantos grupos cabem. Eu peguei só um exemplo, tem outros aí que vocês vão fazer depois, então só para que vocês possam saber como é que vocês vão fazer essa atividade. Quantos grupos de 3 cabem em 20? Que conta é que eu faço para saber quantos grupos de 3 cabem em 20 unidades? Então, eu posso dividir 20 por 3 ou eu posso ver qual número que multiplicado por 3 dê 20 ou próximo a 20. Então, eu posso fazer de duas formas. Eu vou fazer aqui com a multiplicação para que vocês vejam. Qual o número multiplicado por 3 dá 20? Vou lá na tabelinha do 3 e vejo qual é o número. Como eu já sei de cabeça, eu sei que é 6. Então, vou pegar 3 vezes 6 é igual a 18. Para 20 só faltam 2. Então, como eu estou estimando, o número não precisa dar exato. Então, eu tenho aqui o número 6, que é o número de quantos grupos cabem em 20. Quantos grupos de 3? Eu peguei de 3 em 3 e vi que 6 cabem em 20. Então, 6 grupos de 3 cabem em 20. Então, vocês vão botar no espaço do lado o número 6. Tá bom, gente? É só para vocês pensarem. Mas vocês podem fazer das duas formas que eu falei. Tanto dividindo 20 por 3 ou multiplicando, caso vocês saibam qual o número que multiplicado por 3 dá 20 ou próximo a 20. E você vai pegar esse número e colocar no espaço aí na lacuna que tem para você colocar os números. Certinho, minha gente? Então, a nossa aula de hoje foi essa, de algoritmo da divisão por estimativa. Como eu falei para vocês, foi só a parte introdutória mesmo. Depois, em outra aula, é que nós vamos aprofundar mais esse conteúdo. Então, gente, fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham se divertido, que tenham gostado da aula e tchau, tchau!